Você já sentiu que a sua vida espiritual virou uma espécie de lista de tarefas no final do dia ou da semana? Sabe aquela sensação de que você até tenta se aproximar de Deus, seja rezando, fazendo uma oração sincera, acompanhando um devocional por aplicativo, lendo a Bíblia, mas ainda assim sente que está faltando alguma coisa? Ainda assim sente um peso, o coração cansado, ansioso, a mente dividida no meio de tantas obrigações? Hoje nós vamos falar sobre um tema muito profundo e eu diria até que urgente e transformador, que está no título desse vídeo: Avivamento para o dia de hoje. Se você acha essa palavra meio difícil, distante, não entende muito bem, fique em paz. A verdade é que muitas pessoas ouvem falar sobre avivamento, mas não sabem exatamente o que isso significa na prática e nem como isso se aplica na sua vida de fato. A palavra avivamento vem de avivar, que significa devolver a vida, reacender a chama que estava se apagando, trazer de volta o brilho nos olhos, o entusiasmo, a alegria e o desejo de buscar a presença. Avivamento nada mais é do que um despertamento do nosso coração para Deus. É quando a gente sai do piloto automático espiritual, acorda para o cansaço da alma e volta a viver com propósito, clareza e obediência. Não é algo emocional, passageiro de um domingo, mas é uma transformação sustentável de dentro para fora. Ela é contínua. Se você sente que precisa alinhar suas prioridades, reacender o amor pela palavra, restaurar a sua paz e a sua rotina no meio da correria, fica comigo até o final deste vídeo. O que nós vamos refletir aqui tem o poder de virar chaves muito profundas na sua mente e no seu coração. Já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e compartilha essa palavra com aquela amiga, irmã, familiar que está precisando de um renovo no dia de hoje. Lembrando que todo sábado às 9 da manhã o nosso ponto de encontro está marcado aqui, beleza? E para quem está chegando aqui agora e ainda não me conhece, eu sou a Mariana Barreto, mentora comportamental, e o propósito deste canal aqui é exatamente esse: apoiar e guiar você na sua jornada de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal à luz da palavra de Deus. Quando a gente pensa em avivamento na vida real de uma mulher dos dias de hoje, nós precisamos primeiro encarar a nossa realidade, muitas vezes bem dura por sinal. Muitas vivem numa sobrecarga bem pesada. É o trabalho, a gestão da casa, a atenção para o marido, para os filhos, o desenvolvimento da carreira, das finanças, o cuidado com a saúde, com o corpo. Nós estamos o tempo todo equilibrando os pratinhos e tentando corresponder às expectativas de todo mundo. E o perigo de uma vida sobrecarregada é que ela vai anestesiando o nosso espírito. Sem perceber, a gente começa a negociar os nossos momentos de oração, a nossa leitura bíblica, o descanso, inclusive a nossa paz. A gente vai trocando a profundidade pela superficialidade. Começamos o dia correndo, respondendo mensagens, olhando as redes sociais, e quando vemos, a primeira hora do nosso dia, que deveria ser o momento de alinhamento com Deus, já foi engolida pelas urgências e as correrias do dia a dia. É nesse cenário de cansaço e distrações que o avivamento se faz necessário. Mas para entender como esse avivamento acontece na prática, nós precisamos olhar para uma história bíblica fascinante, a história do profeta Elias, registrada nos capítulos 17 e 18 do primeiro livro de Reis. A nação de Israel vivia um período de terrível seca física e, acima de tudo, de uma seca espiritual. O povo de Deus estava completamente desorientado e com o coração dividido. Eles queriam desfrutar da aliança com o Deus de Israel, mas ao mesmo tempo dobravam os joelhos diante de Baal, buscando prosperidade rápida, sucesso e chuva para suas terras. Eles queriam os dois mundos. E é exatamente aí que a história de Elias fala diretamente com a gente hoje, gerando essa consciência na nossa vida. E para a gente entender esse avivamento, na prática, nós precisamos olhar para os pilares que constroem essa renovação por dentro. O primeiro pilar do avivamento é voltar ao caminho da obediência à palavra do Senhor. Obediência não é um fardo, é uma proteção. Quando nos afastamos dos princípios de Deus, a nossa vida começa a desmoronar em várias áreas. O avivamento nos faz parar de dar desculpas para os nossos erros e nos devolve o desejo genuíno de alinhar a nossa conduta diária com o que a Bíblia ensina.
O segundo pilar é a conversão com profundo arrependimento. Na Bíblia, a palavra para arrependimento é metanoia, que significa uma mudança radical de mente. Se arrepender não é carregar uma culpa pesada ou um remorso passageiro, é ter a clareza de olhar para as próprias atitudes, reconhecer onde erramos e ter a coragem de mudar o nosso comportamento no dia a dia. O terceiro pilar é o retorno ao primeiro amor. Sabe aquele fervor de quando você conheceu Jesus de verdade? Aquela alegria de conversar com Deus, de abrir a Bíblia e sentir o coração aquecido com a resposta que você precisava? O avivamento resgata isso. A vida com Deus deixa de ser uma obrigação religiosa pesada e volta a ser um relacionamento de amor, de intimidade, de prazer. O quarto pilar é lançar fora os deuses estranhos. E aqui eu quero fazer uma pausa para uma reflexão muito importante. Mas o que são os deuses estranhos da mulher nos dias de hoje? É a busca obsessiva pela aprovação dos outros, é a necessidade compulsiva de controle, é colocar o dinheiro, a carreira ou a imagem como uma única fonte de segurança, é o consumismo desenfreado, usado para preencher um vazio na alma, é a ansiedade que assume o controle dos nossos pensamentos. Lançar fora os deuses estranhos significa destronar tudo aquilo que tomou o lugar que pertence unicamente a Deus no seu coração. E o quinto pilar é a reconciliação vertical e horizontal. O avivamento verdadeiro não é isolado, ele transforma relacionamentos. A dimensão vertical é a sua paz e comunhão restauradas com Deus. Já a dimensão horizontal é o reflexo disso nas suas relações humanas. É perdoar quem te feriu, é pedir perdão dentro de casa, é restaurar a comunicação com o seu marido, ter mais paciência com os seus filhos e ser um canal de graça e bênção no seu ambiente de trabalho. Não existe avivamento real com o coração cheio de ressentimento, mágoa e orgulho. A história do primeiro livro de Reis nos traz sinais muito claros de diagnóstico espiritual e emocional. Como saber se você e eu estamos precisando desse despertamento hoje? Em primeiro lugar, nós precisamos de avivamento quando nos afastamos dos ensinamentos do Senhor. Em 1 Reis, capítulo 18, versículo 18, quando o rei Acabe tenta culpar Elias pela crise da nação, o profeta responde: não tenho perturbado Israel, mas você e a família do seu pai têm, porque abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Na prática, esse afastamento raramente acontece de uma vez só. Ele é um processo lento e sutil de pequenas concessões diárias. Quando a gente começa a relativizar a mentira, a fofoca, a murmuração ou a desonestidade só porque todo mundo faz. É quando trocamos os valores do reino pela conveniência do momento. Cada vez que negociamos a verdade, a nossa sensibilidade à voz de Deus vai diminuindo. Por isso, o avivamento começa quando encaramos as nossas atitudes com sinceridade e decidimos voltar para o caminho da integridade do amor. Em segundo lugar, precisamos de avivamento quando o nosso coração fica dividido entre o sagrado e o profano. Em 1 Reis 18, 21, Elias se aproxima de todo o povo no Monte Carmelo e faz uma pergunta: até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se é Baal, sigam-no. E a Bíblia diz: o povo, porém, não respondeu uma só palavra. Eles se calaram porque sabiam que estavam vivendo uma vida dupla. Quantas vezes nós estamos exatamente assim? Queremos as respostas, a paz, a proteção de Deus aos domingos, mas durante a semana vivemos segundo a sabedoria do mundo, guiadas pelo medo, pela vaidade e pela autossuficiência. Viver com o coração dividido gera um desgaste emocional gigantesco, porque a indecisão e a falta de posicionamento roubam a nossa força, drenam a nossa energia. Em terceiro lugar, precisamos de avivamento quando deixamos a aliança do Senhor e permitimos que derrubem o seu altar. Mais adiante, em 1 Reis 19, versículo 10, o texto sagrado nos revela que os altares do Senhor haviam sido destruídos na terra. A vida da mulher de hoje, o altar derrubado representa aquela rotina de oração que foi abandonada. É o altar da família que não se reúne mais para orar, é a Bíblia fechada na cabeceira, acumulando poeira, é a falta de espaço para a presença de Deus na agenda da semana.
Quando o altar está em ruínas, a vida perde o fogo do propósito e a mente fica vulnerável aos ataques da ansiedade e da incerteza. Em quarto lugar, nós precisamos de avivamento quando os profetas começam a morrer. Na história bíblica, isso significa que as vozes que falavam a verdade de Deus estavam sendo caladas. Na nossa vida prática hoje, isso acontece quando nós paramos de ouvir conselhos sábios, quando não aceitamos correção e passamos a nos cercar apenas de pessoas que massageiam nosso ego e validam os nossos erros. Quando calamos a voz da verdade na nossa consciência, nós entramos em um caminho perigoso de cegueira espiritual. Agora veja que lição extraordinária e libertadora a Bíblia nos dá. Antes de pedir fogo do céu, antes de ver o milagre acontecer e antes da chuva voltar a cair sobre a terra, Elias fez algo fundamental em 1 Reis 18:30. Ele aproximou o povo e restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Ele não tentou fazer uma oração bonita em cima de um altar quebrado. Ele primeiro organizou as pedras, colocou cada coisa em seu devido lugar e preparou o ambiente para que a presença de Deus se manifestasse. Se você deseja ver o fogo da alegria, da clareza mental, do amor e da paz queimando novamente na sua vida e na sua casa, o caminho é exatamente esse: restaurar o altar da sua rotina. Restaurar o altar hoje significa decisão e intencionalidade. É decidir que o seu dia não vai começar pelo caos das notificações do celular e dos seus pensamentos desordenados, mas pela presença do Criador. É separar a primeira hora ou os primeiros momentos do seu dia para colocar a sua mente em ordem, cuidar do templo que é o seu corpo, orar, ler e meditar na palavra. É purificar os seus pensamentos, selecionar o que você assiste, o que você ouve e com quem você compartilha a sua vida. O avivamento para hoje começa quando você decide que a sua mente e a sua casa serão um espaço, um território consagrado ao Senhor. O avivamento não é um evento isolado no tempo, é uma postura diária de quem escolheu não viver mais no piloto automático, mas sim no governo do Espírito Santo. É entender que a verdadeira transformação pessoal e emocional só acontece quando a nossa estrutura interna é firmada na rocha inabalável da palavra de Deus. E se você sente que é hora de dar esse passo e restaurar o seu altar e deseja caminhar acompanhada nessa jornada de crescimento emocional e espiritual, eu quero te fazer um convite muito especial. Que você venha conhecer a nossa comunidade Viva 3D. Lá nós buscamos juntas disciplinas espirituais, fazemos devocional ao vivo diariamente, logo pela manhã, e nos reunimos toda semana no nosso grupo terapêutico online, onde trabalhamos ali de forma profunda a inteligência emocional, as dores da nossa alma e a maturidade que nós precisamos dentro de um ambiente acolhedor e seguro. O link para você conhecer está aqui embaixo na descrição. E não se esqueça de já deixar o seu like para que este vídeo chegue a mais pessoas e também de você se inscrever aqui no canal e compartilhar essa mensagem com aquela pessoa que precisa desse despertar, desse avivamento no dia de hoje. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família e todos os seus projetos. Um excelente final de semana para você. Te espero aqui no sábado que vem, às 9 da manhã. Tchau, tchau!